Marina, você propôs um projeto de lei que transforma o Rio Tietê em sujeito de direitos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Eu lembro na época que foi bastante falado, mas eu queria, enfim, materializar isso para as pessoas. O que é transformar o Rio Tietê, em um sujeito de direitos? Bom, essa é uma tendência mundial que tem colocado a partir da discussão jurídica que os sujeitos de direitos têm que estar dentro de uma figura jurídica que possa ser defendida. E hoje a natureza não tem exatamente uma figura jurídica concreta que possa garantir que seus direitos sejam respeitados. E a gente teve um rio que foi determinado como sujeito de direitos, e isso mudou a lógica que aquela região estava olhando para esse rio. E a gente entendeu que podia trazer isso aqui para São Paulo também. E a gente, ao criar um projeto de lei para declarar o Rio Tietê como sujeito de direitos, a gente quer poder garantir, a partir dessa figura jurídica, que não pode continuar acontecendo o que tem acontecido. Faz mais de 30 anos que a gente fala de limpar o rio. E no fundo a gente está asfixiando cada vez mais. A gente esteve juntos, eu e você, lá em Barra Bonita, que é depois do trajeto do rio, que já passou pelos piores momentos, que já tinha um rio limpo, vem num rio absolutamente poluído, um rio com águas, um rio que está se tornando inviável. E a gente está falando da segurança hídrica das pessoas, assim, não tem nada mais importante do que água para a dignidade humana e para a vida, para garantir a vida, e a gente está vivendo um momento em que as pessoas não têm água nessa torneira. Então colocar isso como uma figura jurídica para que a gente possa defendê-la é muito fundamental e é um projeto bem bonito nesse sentido. Tá, eu acho bem importante isso, né, a gente conseguir demonstrar para as pessoas que aquele rio, né, que a gente encontra, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí, você conseguiu transformar o Tietê em um sujeito de direitos. Não conseguiu, ainda não. Não foi aprovado? Não foi aprovado. Não foi aprovado esse projeto de lei, Marina? Não foi, poxa vida, vamos batalhar. Eu já ia perguntar aqui, que a gente precisa transformar o Tamanduateí e o Pinheiros, né, que também são rios que passam aqui pela cidade de São Paulo. E estão aí, extremamente poluídos, extremamente aí com problemas colocados. Mas então, vamos ajudar a Marina a transformar o Rio Tietê em um sujeito de direitos. Acho que isso é fundamental aí, pela explicação que ela já trouxe. Enfim, Marina, em um cenário de mudanças climáticas, eventos extremos e a crise hídrica está colocada. Você colocou um PL estadual sobre a segurança hídrica. Poderia discorrer um pouco o que isso ajuda no dia a dia das pessoas? É como a gente falou agora, né? Muitas vezes, eu e você fomos tanto de um tempo juntos na rede de sustentabilidade, a gente sabe que as pessoas ainda acham que defender o meio ambiente é uma coisa de abraçar a árvore, eco chato, quando na real, o que a gente está falando é de defender a vida e as condições de vida com dignidade de todas as pessoas. E garantir água e segurança hídrica é que em todos os momentos a gente tem que priorizar que as pessoas tenham acesso à água. Antes da agricultura, antes das empresas, antes da poluição, antes de qualquer outro investimento, o primeiro tem que ser em garantir que as pessoas tenham acesso à água. Porque isso é vida, isso é saúde, isso é garantia de dignidade. E esse projeto prevê essa discussão, segurança hídrica. Como que a gente vai garantir que, frente às mudanças climáticas que são uma realidade, São Paulo vai ter água para todo mundo. E não é pouca coisa pensar sobre essa discussão, porque talvez tenha mudanças importantes que precisam fazer no modelo de outorga da água, no modelo de concessão, no modelo de interligação dos sistemas, na garantia do uso consciente da água para que todo mundo possa ter. Isso é um caminho, um trajeto, mas tem que ser a nossa prioridade absoluta. E o que a gente vê hoje, a realidade é que muita gente já não vive isso. Já abre a torneira no final do dia e não sai água. Já tem que se programar antes. O nome oficial é que a gente está com uma pressão reduzida na água no período noturno. Então vai menos água porque tem pouca água. A verdade é que as pessoas na periferia não têm água. Estamos vivendo um rodízio novamente no estado de São Paulo. Sem ser nomeado, sem ser igual a todos, com uma diferença para quem mora mais longe, uma diferença para quem mora em lugares mais acessíveis, tem menos acesso à água. E isso é inaceitável. A gente tem que ter todas as pessoas terem o mesmo direito ao acesso e a água tem que ser a prioridade. É inaceitável a gente ter um governo do Tarcísio, no estado de São Paulo, que diminui a pressão de água e não
dialoga com a população, né? Porque em 2014, quando a gente retirou o volume morto do sistema Cantareira e de outros sistemas, o governo teve coragem de virar para a população e falar: a gente precisa fazer um rodízio, estamos em uma crise. Porém, o atual governo não está tendo a mesma coragem, né? Ele fala de um rodízio, uma diminuição de pressão e não deixa claro para a população o que está acontecendo. Exato, e nesse momento, o lucro da Sabesp tem que ser prejudicado em favor da população. Então, se a gente vai fazer um bônus para aquelas pessoas que usam melhor água, que diminuíram o seu consumo de água, porque isso reduziu muito o uso em 2014, foi uma ótima política pública, só que isso diminui o lucro da Sabesp, a gente tem que fazer. Se a gente vai fazer uma grande informação para a população que está faltando água, isso prejudica a imagem da Sabesp, a gente tem que fazer. Tem que ser feito. Porque o que tem que ser feito é garantir água na torneira de todas as pessoas. Perfeito, Marina, perfeito. Marina, o direito à água está ligado ao direito ao meio ambiente equilibrado. O artigo 225 da Constituição Federal fala sobre isso. Você avalia que nós, como gestores públicos, estamos falhando com essa lei, com esse compromisso? Eu tenho certeza absoluta, mas que a gente tem hoje uma sociedade que não olha para isso, com a importância e a integralidade que a gente tem ao falar do cuidado com o meio ambiente. Porque, de novo, parece uma coisa distante, uma coisa da Amazônia, uma coisa que não é nossa, mas cuidar do meio ambiente é cuidar das condições de vida, para que todas as pessoas possam continuar vivendo, para que a gente possa continuar sendo uma potência agrícola. A gente só é uma potência agrícola, a gente só exporta, a gente só tem esse fluxo positivo cambial porque a gente é uma potência hídrica, porque tem muita água, e a gente só é uma potência hídrica porque a gente é uma potência florestal. A gente precisa entender que desmatar prejudica os nossos negócios, que desmatar e não cuidar do meio ambiente prejudica a nossa condição de vida. E isso é urgente, porque é uma nova lógica de visão. Isso traz políticas públicas muito concretas. A gente precisa cuidar das nascentes, a gente precisa acabar com o desmatamento, a gente precisa reflorestar, porque isso produz água. E a produção de água é fundamental para o momento de insegurança hídrica que a gente está vivendo. Se falta água por conta das mudanças climáticas, a gente precisa garantir como que produz mais. Produz mais plantando floresta, cuidando das nascentes.